Olá pessoal que está aqui acompanhando mais este programa da Altra. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre governança corporativa. Eu tomei a liberdade de trazer aqui algumas notas sobre estes temas e eu vou tomar o cuidado de a cada mudança de item conversar com vocês sobre o que vamos falar a seguir, para que você possa ter um acompanhamento e uma compreensão disso que talvez seja um bate-papo e com certeza só a introdução desse tema tão fantástico e tão profundo que é a governança corporativa. A governança corporativa, ela não é de hoje, e a governança corporativa, ela também não é apenas de grandes empresas. A governança tem feito cada vez mais parte do dia a dia das empresas. E talvez aqui o nosso primeiro item seja a definição de governança corporativa. E uma coisa que eu acho muito importante que é qual é a diferença entre governança e gestão. Então vamos entender nessa nossa introdução que governança corporativa é uma série de regras e princípios que vão nortear a administração e a gestão da empresa. Enquanto que a gestão, propriamente, são aquelas atividades operacionais, o dia a dia de uma empresa, sempre baseado nas regras. Então podemos entender, de forma muito concisa, que a governança são as regras, as direções, os mapas, enquanto que a gestão são os carros que percorrem a trilha e fazem o operacional da empresa no dia a dia. Eu acho importante trazer esses dois conceitos, essa diferenciação, mas também essa simplificação, já que durante muito tempo, quando se ouvia falar de governança corporativa, talvez todo mundo dissesse, talvez isso é só para grandes empresas. E não é verdade. Desde pequenas empresas, lojas de roupas, pequenos negócios, até grandes corporações, todas elas podem se beneficiar da governança corporativa. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, nessa introdução à governança corporativa. Indo para o segundo tópico desse nosso bate-papo, é hora de falar sobre a história e a evolução da governança. A gente pode dizer que, desde sempre, qualquer empresa deve ter os seus institutos de gestão, o seu norte, seus princípios, suas diretrizes. Mas isso começou a ser consolidado propriamente no século XVIII. É quando se começa as primeiras grandes corporações e começa a ter essas diretrizes impostas pelos gestores e tudo mais. Então talvez a gente possa dizer que ela nasce como conhecemos hoje, no século XVIII. E durante muito tempo, como eu já falei antes, ela começou a ser entendida como aquilo que norteava as grandes corporações. Mas com o tempo, empresas menores foram observando que vários daqueles institutos poderiam ser utilizados. E a governança ela começou a fazer parte de várias empresas, de vários tamanhos, no dia a dia. Mas se a gente for falar agora, nesse momento que estamos vivendo hoje, o que está acontecendo com a governança? Eu acho que muito fruto desse momento onde grandes empresas de tecnologia, startups, evolução natural dos negócios, o conhecimento, o acesso à informação, a governança tem se modernizado. Ao invés de usarmos aqueles institutos mais arcaicos, mais conservadores, a governança tem se moldado, visando exatamente esse mundo onde a gente tem mudanças absolutamente drásticas da noite para o dia. Algumas coisas aconteceram nos últimos 10 anos, sem dúvida, nos moldaram de forma definitiva. E a governança e a simplificação de alguns elementos, a adaptação a segmentos, setores, tamanhos de empresa, modelo e apetite a riscos e fôlego financeiro de cada um das empresas, dos gestores, sem dúvida, moldaram a forma como a governança corporativa veio evoluindo historicamente. E aí, vamos para o próximo tópico, o nosso terceiro tópico, quais são os princípios básicos da governança. Vocês vão olhar muito isso durante vários textos, quando forem com certeza aprofundar. Eu espero que nossa conversa seja apenas uma provocação para que possam ter novas leituras a seguir. Os princípios são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E óbvio que isso se aplica de uma forma muito correta. A transparência tem a ver com os stakeholders, chamados assim, que são aquelas pessoas, os financiadores da operação, os donos da operação, os sócios, os investidores. Estes têm o direito à transparência na governança corporativa. Eles têm o direito de saber tudo o que está acontecendo para que possam ter a melhor visão possível da empresa. Em relação à equidade, para as mesmas partes, significa que vamos tratar a todos igualmente.
Não podemos beneficiar um ou outro stakeholder, sob pena de causar um desequilíbrio. E, sem dúvida, esse desequilíbrio trará uma série de problemas futuros na empresa e na sua governança. O próximo, prestação de contas, ou o que a gente poderia talvez chamar de accountability. Não tem bem uma tradução exata para o português, mas eu acho que a gente pode trabalhar como essa questão de prestação de contas. Ou seja, além de transparência e equidade, nós temos que prestar contas daquilo que estamos fazendo. E prestar contas não é prestar contas apenas do dinheiro, também é prestar contas das atividades, prestar contas de que aqueles elementos de governança foram seguidos durante a gestão da empresa. Então entendam aqui prestação de contas como muito mais do que simplesmente cuidar do dinheiro. Entendam que cada um de vocês que está aqui assistindo provavelmente seguem regras e diretrizes dos donos da empresa, ou se são os próprios donos, no dia a dia são os executores, são os trabalhadores. E também devem ter essa capacidade de prestar contas, como se a empresa fosse uma grande corporação, para os donos. Será que o dinheiro está sendo bem investido? Será que os norteadores da empresa, as questões ambientais, todas as questões que a empresa colocou como missão, destino, elas estão sendo seguidas? Então, quando ouvir falar de prestação de contas, lembre-se desse nosso bate-papo. Por último, responsabilidade corporativa. Durante muito tempo, se pensou as empresas apenas que por elas mesmas. Será que elas teriam responsabilidade fora dos seus muros? E a gente está vendo por diversos exemplos, e como eu disse antes, hoje com acesso à informação muito completo, redes sociais, notícias, os jornais funcionando de forma diferente. A responsabilidade corporativa tem sido cada vez mais notável. Nós temos desde políticas ESG até políticas de responsabilidade frente ao nosso ambiente, ao ecossistema. Então a responsabilidade corporativa se inclui no item de governança. Sem dúvida nenhuma, os gestores, ao atuar no dia a dia, devem estar de olho na responsabilidade que essa empresa tem no local que está inserido, no local geográfico, no país que está inserido, no impacto ambiental que ela causa, no que ela pode fazer por elementos sociais para a melhoria da qualidade de vida das empresas, dos negócios, das pessoas que estão ao seu redor. Todas as grandes empresas hoje estão preocupadas em causar impacto também naquele local, naquele país em que estão. Sobre pena, inclusive, disso afetar como os consumidores daquele negócio têm a visão positiva ou negativa da empresa. Então, pessoal, estes são os elementos da governança que vocês vão encontrar sempre. Vamos relembrar? Transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Indo para o próximo item, eu gostaria de conversar, assim como a gente já falou na introdução, sobre os tipos de governança. E obviamente que a gente poderia segmentar isso de diversas formas, mas eu quero pelo menos falar de 3 com vocês. A governança de empresas familiares. Então, se nós tivermos pessoas que estão assistindo esse conteúdo e tem uma empresa familiar, sem dúvida que itens de governança que numa grande corporação, formada basicamente por sócios e investidores, não existem. Enquanto que nas grandes corporações, eu talvez esteja falando de governança limitando a participação de familiares, etc., numa empresa familiar, talvez eu tenha que falar exatamente como a harmonia familiar funciona dentro da empresa. Em que momento que essa participação da família é positiva, em que momento ela pode ser negativa e como fazer essa gestão. Então, o primeiro item que eu gostaria era que vocês tivessem em mente essa governança em empresas familiares. A governança em empresas familiares ela tem peculiaridades que eu tenho certeza que vocês que estão assistindo esse conteúdo já devem estar imaginando, né? Então, a gente tem que cuidar como funciona o processo sucessório, como funcionam as tomadas de decisão, como relação entre pai e filhos, avós funcionam dentro da empresa, como os demais participantes da empresa, diretores, funcionários, devem perceber essa relação familiar. Sem dúvida nenhuma, boas regras vão garantir, nesses casos, não só um melhor resultado na governança corporativa, como, sem dúvida nenhuma, uma melhor, ou eu poderia dizer que a saúde familiar desse grupo de empreendedores. A segunda, a governança em corporações. Essa governança é que talvez a gente mais imagine, mais ouça falar. Uma governança mais estruturada, uma governança com mais diretrizes, uma governança com mais
mensuração daquilo que está sendo feito no dia a dia. Então, a governança corporativa também é provavelmente aquela que a gente mais ouve falar. E depois, aquela que eu já havia dito que a modernidade trouxe, a governança de pequenas e médias empresas. E eu também poderia falar aqui de microempresas, né? Nós não temos por que eliminar nenhum tipo de empresa de boas práticas de governança. Talvez mesmo microempreendedores individuais, os nossos MEIs, também podem se beneficiar de diversos elementos de governança. Afinal, eles também querem causar impacto e eles também querem causar um resultado positivo dos seus negócios. Então, a governança, quando eu estou falando de pequenas e médias empresas, talvez elas devam se beneficiar desses mesmos elementos de governança, mas adaptados ao seu momento de negócio, adaptados ao seu tamanho e modernizados, usando todas as ferramentas possíveis de modernização dessa gestão no dia a dia. Porque a ideia da governança, quando eu estou falando aqui de pequenas e médias empresas, talvez seja muito cuidado para não frear a velocidade que ela necessita no dia a dia, das tomadas de decisões e tudo mais, privilegiando velocidade no ponto. Porque muitas vezes na governança das grandes corporações, eu tenho que prestigiar a governança à velocidade. É natural que governança e velocidade se encontrem no desafio constante daquilo que é mais importante. E o que vai determinar isso é a tolerância a riscos, é o modelo, são as diretrizes de governança da empresa que vão prestigiar ou mais governança ou mais velocidade, mais informalidade, mais modernidade. Então a governança ela precisa, acima de tudo, ser adaptada. Mas o recado que fica aqui é que qualquer tipo de empresa se beneficia de uma governança boa, mas bem adaptada ao seu negócio. Mudamos talvez para aquele que seja um segmento 2. Eu acho que aqui a gente fez um overview de introdução e tudo mais, e o segmento seria agora a gente bater um papo sobre a governança no dia a dia das empresas. Primeira delas, eu acho que a gente fala de estrutura organizacional da governança, passando por 2 pontos. Como as estruturas da organização afetam a governança. Então, quando a gente está falando da estrutura de governança, eu tenho que pensar, o que eu tenho? Quais são os papéis e as responsabilidades daqueles que estão envolvidos? Porque nós temos a hierarquia no dia a dia da empresa e temos a responsabilidade. Quando eu estou falando de estruturar a governança, eu preciso saber quem são os responsáveis em garantir que aquela governança, aquelas diretrizes da governança desdobrem no dia a dia. Vamos pensar que a gente tem principalmente, como eu já falei, a diferença de governança e gestão. Quando eu vou desdobrar isso, eu vou desdobrar para os gestores. E eu tenho que saber quem são os diretores, os coordenadores que vão ser responsáveis por garantir que aquelas diretrizes de governança se desdobrem no dia a dia da empresa. Então essa estrutura é muito importante e a governança se beneficia do modelo de gestão da empresa. Então não adianta a gente achar que a governança vai ter uma pessoa dentro da empresa responsável pela governança. Não é isso. A governança ela se desdobra e ela vai permeando todas as áreas para garantir que todos, desde os diretores até os funcionários, estão seguindo aquelas regras, mirando no destino que é seguir as regras que a empresa estabeleceu no seu modelo de governança. Então a gente tem que saber, por exemplo, quem são os responsáveis por tomar decisões financeiras? Quem são os responsáveis por tomar a decisão de novos produtos? Quem são responsáveis por implementar políticas ESG, sociais, ambientais e de governança? Quem presta contas sobre tudo isso? Estas responsabilidades são necessárias para o desdobramento da governança. Não adianta nada os sócios, os conselhos criarem regras de governança se depois eles não levarem aquilo para dentro da empresa e desdobrarem no seu dia a dia. Então, essas questões são muito importantes. Então, nós vamos ter uma estrutura organizacional, nós teremos os papéis e as responsabilidades, e nós teremos aqueles que são responsáveis pela tomada de decisão. Esses são itens muito importantes. Então, sempre que pensarem em governança, em estabelecer os seus critérios, lembre-se disso. Nós vamos fazer o nosso exercício. Estamos trabalhando em governança. Vamos fazer todo o nosso exercício de estabelecer as nossas regras e diretrizes. Gente, sempre, né, para quem está ouvindo, vamos fazer um adendo. Governança evolui constantemente. Então, comecem de forma simples
e amadureçam ao longo do tempo. Mas voltando aqui, criamos uma estrutura de governança pré-determinada. Precisamos, em seguida, olhar para os papéis e as responsabilidades frente àquilo que criamos e depois colocar claramente para as pessoas quem são os responsáveis pela tomada de decisão. Como quarto item que eu gostaria de falar, porque nós falamos estrutura organizacional, papéis, governança. Como quarto item, eu gostaria de falar com vocês sobre tecnologia e governança. O papel da tecnologia e exemplos que a gente tem disso são quase que infinitos. Nós estamos percebendo, inclusive, uma grande evolução na tecnologia. Provavelmente, já que eu estou gravando esse conteúdo, e nós estamos no momento de explosão da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma que a gente pode utilizar destas tecnologias para melhorar a governança. Assim como a nossa governança pode, às vezes, ter que determinar até que ponto eu posso usar essa tecnologia. Quando nós estamos falando, por exemplo, dessas grandes empresas de tecnologia de inteligência artificial, a governança delas é que limita até onde a tecnologia pode ir. O mesmo funciona para a gente. Nós podemos, sim, nos beneficiar de diversas tecnologias para melhorar a nossa governança, mas, ao mesmo tempo, temos que saber até onde essa tecnologia pode ser utilizada. Então, nós temos hoje ferramentas de controle, desde controle do cap table, ou seja, o controle de quem são os sócios daquela empresa, ferramentas que desdobram as atividades de cada um, ferramentas de monitoramento ESG, certificações, toda a tecnologia hoje em volta para garantir que os gestores no dia a dia possam estar fazendo um trabalho que é aferível e que a governança está sendo seguida. Afinal, a ideia é que não é apenas no final de todo um processo ou de todo um ano que eu perceba se a governança foi seguida ou não. O mundo ideal é que a gente consiga seguir no dia a dia com a percepção, lembra que eu falei de prestação de contas, que a gente acompanhe esse resultado no dia a dia da empresa. Então, tenham muita atenção a isso. É um erro muito comum que muitas vezes as empresas só se reúnem no final do ano para fazer uma medida e saber se seguiram ou não esses itens de governança. É quase como se fosse uma cartilha esquecida que foi desdobrada e a gente espera que se siga. Não é assim que funciona. A governança ela precisa estar sendo medida e avaliada constantemente. Correções de rotas, sem dúvida, são necessárias. É exatamente aí que entra a questão de governança, velocidade e gestão. É muito importante que ferramentas de tecnologia hoje tão fáceis e tão acessíveis possam ser utilizadas para que a gente possa ter um acompanhamento mais preciso disso e que o humano, insubstituível na sua essência, possa trabalhar exatamente com aquele que são as suas percepções, os seus feelings, os seus anos de experiência, baseados em informações e dados que muitas vezes a tecnologia está trazendo. Então, pessoal, neste item 2 eu gostaria de ter falado com vocês sobre isso, sobre a governança no dia a dia das empresas. Como item 3, para que a gente também não se estenda, a gente tem aqui um tempo limitado nessa introdução, a gente vai falar sobre a importância da governança. E por que esse tema é tão importante numa aula de introdução? Porque muitas pessoas ainda não percebem que governança é importante. Mas muitas ainda têm a falsa impressão de que governança não traz resultado, que ter governança é despesa, que ter toda essa parafernália de tecnologia e pessoas olhando para a governança possa simplesmente ser uma despesa. Muito pelo contrário. Sem dúvida nenhuma, o investimento em governança talvez seja o melhor investimento que uma empresa possa fazer. Uma empresa sem regras, sem diretrizes, ela está simplesmente largada à sorte. E a gente sabe, quem conhece de negócio, quem conhece de empreendedorismo, sabe que a sorte impacta muito pouco. É muita transpiração, é muito suor, é muita dedicação e esforço no dia a dia, inteligência que criam a própria sorte. Então, se não temos elementos de governança, sem dúvida estaremos fazendo um péssimo investimento. Eu faço aulas como essa há mais de 15 anos falando de governança. Já estruturei conselhos, capacitei mais de uma centena de conselheiros de empresas, em especial no segmento que eu atuo, que é o segmento de inovação. E posso dizer para vocês que esse conceito melhorou muito, que essa adaptação, que essa visão de que a governança vale muito como investimento, melhorou nos últimos anos. Porque eu lembro, quando eu dei as primeiras aulas sobre isso, a gente tinha que trabalhar todo um sistema de conscientização. Hoje, isso ainda é necessário, sem dúvida, por isso estamos aqui batendo esse papo introdutório. Mas todas as pessoas estão com muito mais conhecimento,
todo mundo está muito mais preparado. E eu tenho certeza que você que está aí assistindo depois desse nosso bate-papo já entendeu por que a governança é importante. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu gostei aqui de dividir em 3 elementos como a gente está falando de importância da governança. Primeiro, governança e sustentabilidade. O segundo, governança e desempenho financeiro. E, por último, a governança e a reputação. E depois, talvez, a gente possa aqui fazer um bate-papo final, uma provocação de continuidade dessa nossa conversa. Falando, então, da relação entre governança e práticas sustentáveis. Pessoal, eu falei anteriormente, no item que precedeu a este, que hoje em dia a empresa ela tem que ter uma sustentabilidade. Não adianta a gente pensar a empresa para um curto prazo. A empresa é uma entidade de longo prazo. É uma entidade que talvez todos nós gostaríamos que existisse para sempre. Então a sustentabilidade dela é muito importante. E isso eu estou falando talvez de 2 frentes. Primeiro, ela tem que se sustentar, ou seja, ela tem que ter uma garantia de que a perpetuidade dela é importante. Eu não posso sair gastando todos os recursos como se não houvesse amanhã. Eu tenho que ter. E, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar do mercado, cuidar do local onde eu estou, para garantir que eu tenha clientes, para garantir que eu seja bem vista. Então, a sustentabilidade, quando eu estou falando de práticas sustentáveis, eu posso simplesmente ir por 2 caminhos. As práticas sustentáveis, ambientais, governança, sociais, mas eu também posso falar de práticas do dia a dia dentro dos muros da empresa. Tudo isso é para visando a sua perpetuidade no tempo. Então, comece a olhar, se você está aqui assistindo, quais são as práticas sustentáveis que a sua empresa adota dentro do muro, como ela se organiza no dia a dia para garantir que ela tenha perpetuidade e como ela se organiza fora dos muros. Como ela garante que ela vai continuar tendo consumidores, pessoas vendo bem, querendo consumir esses produtos ao longo do tempo. Sejam consumidores, pessoas físicas, sejam consumidores, pessoas jurídicas. Como a empresa olha para a sua sustentabilidade fora dos muros. Esses 2 itens são itens importantes de ver na governança desdobrada na gestão das empresas. No item 2, eu quero falar de governança e desempenho financeiro. Eu já fiz isso na introdução, mas o desempenho financeiro de empresas que têm boa governança, e uma governança não só uma governança de excelência, mas que essa governança tenha sido medida no dia a dia, tem resultados financeiros melhores, mais saudáveis e, o melhor de tudo, mais previsíveis. Então, governança e desempenho financeiro tem tudo a ver. E as chances, sem dúvida nenhuma, pessoal, e aqui talvez sejam os anos de experiência dizendo, sem dúvida nenhuma que os investimentos em governança impactam decisivamente no resultado financeiro das empresas. Então a gente tem que olhar. E óbvio que a gente tem que falar isso não só necessariamente no lucro, mas também na eficiência da geração de caixa, garantir que cada recurso está sendo bem utilizado. Algumas empresas, o objetivo é lucro. Algumas empresas, o benefício é crescimento de receita. Algumas empresas, o benefício é a expansão de mercado. Tudo isso é resultado financeiro, medido normalmente pelo responsável financeiro, diretor financeiro, ou mais modernamente, os CFOs, né, que são os chefes do movimento financeiro da empresa. Então, pessoal, a governança ela precisa estar intimamente ligada ao desempenho financeiro. Mas não pensem no desempenho financeiro apenas como lucro. Os indicadores hoje das empresas são muito maiores do que lucro. Isso também é uma visão muito moderna, que não necessariamente todas as empresas nascem para dar lucro imediatamente. Elas evoluem. Algumas empresas, inclusive, demoram décadas para serem lucrativas. Depois, pessoal, item 3, que a gente já mencionou aqui de forma superficial, que é governança e reputação. Não adianta nada nós termos uma empresa com resultado financeiro se nós não tivermos uma empresa com boa reputação. Uma empresa com uma reputação ruim pode colocar todo o seu negócio a perder. E nós temos diversos casos que isso acontece. Diversas empresas que sucumbiram por problemas reputacionais. E como eu disse lá na introdução desse nosso bate-papo, hoje em dia, com a velocidade da comunicação, com as redes sociais, com como a notícia circula, às vezes até de forma ruim e maldosa, a empresa se preocupar com a sua reputação é muito importante. E por isso, reputação deve estar
no caderno de governança e deve estar desdobrado no dia a dia da gestão de empresas. Reputação é muito importante. E aí, resgatando de novo da experiência, a maioria dos modelos de governança, a maioria de todas as diretrizes, quando se fala em governança, ainda não traz a diretriz reputacional e ela não pode ser ignorada. Tenho certeza que cada um que está me assistindo agora, quando pensa em reputação das empresas, pode lembrar de vários escândalos que afetaram negócios. Então, pessoal, a questão reputacional deve estar como elemento de governança e deve estar desdobrado na gestão. Muito cuidado, não é só investir em marketing. A gente tem que também ter outros elementos de cuidado para criar uma reputação nas empresas de cada vez mais qualidade. Então, para encerrar essa temática, e talvez a gente possa dizer aqui que a gente fez uma provocação, é muito importante que vocês possam continuar os estudos, avaliando livros e doutrinas. Eu espero que cada um de vocês que assistiu tenha tomado nota dessas nossas conversas, para que possam explorar ainda mais esse conteúdo de governança. E como quem está me assistindo aqui são as pessoas que fazem o dia da empresa, eu digo para vocês, os profissionais que entendem de governança e que valorizam governança estão sendo cada vez mais melhores vistos no mercado e sendo muito bem remunerados. Então não é apenas sobre a tua atividade, não é apenas sobre fazer o seu. Governança é olhar o macro. Se você é um profissional que quer evoluir dentro das empresas, sem dúvida, se você tiver um olhar de governança e aprofundar em cada um desses temas e puder trazer insights relevantes para os gestores, vocês terão mais sucesso na carreira profissional. Ou, onde estão, garantirão a perpetuidade da sua empresa e dos nossos trabalhos. Então, pessoal, muito sucesso nos estudos e eu espero ter sido um ótimo provocador. Vamos em frente?